Hoje eu vou falar um pouquinho da história de Sadraque, Mesaque e Abednego e vamos tirar uma lição sobre essa história. Primeiro eu quero falar, assim, gente, antigamente, vocês sabem, quem já estudou aí sobre a história da igreja, né? E da perseguição dos cristãos, principalmente dos mártires. Antigamente, desde da época de Jesus, da época dos profetas, o que acontecia quando as pessoas obedeciam a Deus, quando as pessoas pregavam as coisas de Deus, o que acontecia? Os cristãos verdadeiros e fiéis, sabe o que acontecia? Eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram torturados. Deus dos profetas, Deus dos homens enviados por Deus, os discípulos, o próprio Jesus Cristo. E a igreja, né, a igreja lá dos mártires, né, lá de Roma, que a igreja, né, que os papas se reuniu com governantes, e eles perseguiam, matavam as pessoas que não guardavam as leis deles, que continuavam com a Bíblia. Então, o Satanás, ele viu quanto mais ele queria pela força e pela violência, só que ele não conseguiu. O que aconteceu? Quanto mais crente morria, o seu sangue era semente e nascia mais cristão. Então, através do sangue derramado deles, em vez de acabar com os cristãos, fazia era aumentar a semente, né? Aquele sangue fazia era se multiplicar, e que pessoas se encorajavam mais e ficava seguindo, né? E hoje é diferente. Hoje Satanás, depois disso, ele criou uma estratégia. Hoje o Satanás não vem mais pela força nem pela violência, ele vem pelo convencimento, ele vem por agrado, ele vem por estratégia. Hoje ele usa outro tipo de estratégia que não seja matar nem perseguir. Em alguns países ainda acontece isso, a proibição, mas a maioria do lugar ele vem mansamente. Por isso que faz Satanás, ele se faz de anjo de luz, se possível engana até os escolhidos. A gente temos que conhecer Deus e conhecer o Satanás. Senão a gente não conhecer o Satanás, os demônios que vêm em nome deles, a gente acaba caindo. E a gente às vezes cai e às vezes a gente não cai. Então hoje eu quero ler um pouquinho sobre Sadraque, Mesaque e Abednego e falar sobre um pouquinho da obediência a Deus. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela está escrita no livro de Daniel, no capítulo 3. É onde conta a história que o rei Nabucodonosor ele fez uma estátua de ouro, né? Uma estátua muito grande. Então ele mandou chamar todos os reis, os governantes, os oficiais, todas as pessoas importantes, todos os povos para vir e adorar essa estátua dele, né? Para consagrar ela e eles pudessem vir se prostrar e adorar. Só que lá, e ele deu uma ordem, quando tocasse o som das trombetas, o som de todo tipo dos instrumentos de música que tivesse lá, era para todo mundo se curvar. E aqueles que não se curvassem, era um decreto que eles iam ser lançados na fornalha e ser mortos, por desobediência ao rei. E o que aconteceu? Quando tocou todas as trombetas, todas as harpas, os tambores, todos os instrumentos de música que tinha lá no momento, todo mundo, tanto os ricos, os grandes como os pequenos, as nações que estavam lá reunidas, se curvaram e adoraram a estátua do rei, que representava ele. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram judeus. Eles não adoraram. Por quê? Porque eles obedeciam à lei de Deus. O que a lei de Deus fala? Não se curvará diante de nenhuma imagem, nem do que é no céu, nem do que é na terra, nem adorará, nem se prostrará a ela, nem para culto. Ou seja, eles lembravam, eles obedeciam os mandamentos de Deus. Então, eles poderiam ter se ajoelhado lá por medo. Ah, Senhor, é só agora, nós vamos só fingir que vamos adorar. Não vamos se ajoelhar aqui, só que nós não vamos adorar, não. Nós vamos só fingir para não morrer. Podia ter medo, eles podiam ter feito qualquer coisa. Só que o que eles fizeram? Eles não se curvaram à imagem do rei. Aí uns homens lá, uns dos caldeus lá, foi lá e acusou eles diante do rei. Falou: ó, o rei, ainda fez, né? Querendo acusar eles, né? Para que o rei jogasse eles no fogo. Falou para ele que esses homens, né? Que eles não tinham feito caso do decreto deles, né? Tipo assim, botaram ele contra ele. Falaram que eles não se ajoelharam, não se curvaram, não adoraram os deuses dele, não fizeram caso do rei. Tipo assim, desobedeceram. E o rei pegou e mandou chamar eles, né? E deu mais uma oportunidade, porque, gente, o decreto lá não é para ficar dando chance para a pessoa, não. Se curvou, quem não se curvasse, imediatamente ia ser lançado no lago de fogo. Então, assim, às vezes o Satanás, ele vem com decreto, ele vem com a conversa furada. Aí, quando ele vê que a pessoa não se convenceu, não faz aquilo, ele já vem com a estratégia maior. Então, ele tenta primeiro na conversa. Então, ele tentou fazer um acordo. Aí ele falou para ele assim, deu nova chance para ele, quando tocar
novamente, aí vocês vão e se curvam. Eu quero ver qual é o Deus que vai me livrar das minhas mãos. Os jovens, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram para ele assim, que mesmo que o Deus que ele servia poderia lhe livrar. E se eles não livrassem, era para ele ficar sabendo que nós não vamos adorar, não vamos servir seus deuses nem adorar a sua imagem. Então eles foram jogados, olha só, para você ver, um risco de ser jogado no fogo. Eles preferiram correr o risco. Que eles fizeram? Obedeceram a Deus, o mandamento de Deus. E aí o rei pegou e mandou lançar eles no fogo, mandou aquecer a fornalha mais 7 vezes. Já era uma fornalha de muito fogo. O fogo estava tão ardente, tão alto, que os homens que foram jogar eles morreram queimados só com calor. E eles foram lançados, amarraram eles com tudo, com a roupa, com tudo que eles tinham, e jogaram eles no fogo. E os que jogaram ele morreram queimados. E eles não, eles ficaram lá, o fogo não atingiu ele. E quando o rei olhou para lá, tinha 4 homens, eles tinham jogado 3, tinha 4. Eles diziam assim, não foi 3 homens que foi jogado no fogo? Foi, confirmaram lá, né, os que estavam presentes. E ele falou assim, pois eu vejo 4 homens e passeando pelo fogo. E o 4º homem é semelhante ao filho de Deus, de um Deus, ou seja, mandaram tirar eles de lá. E Deus livrou ele, por quê? Porque eles obedeceram. Então, é o que eu quero tirar essa lição como hoje. Às vezes a gente obedece os mandamentos de Deus, a gente prega o mandamento de Deus. E tem pessoas, o inimigo ele usa pessoas, eles usam qualquer coisa. Às vezes eles usam como ignorância, às vezes eles usam com retruque, às vezes eles usam com mansidão. Ele vem de uma maneira mansa, tentando te convencer a você não guardar os mandamentos de Deus, a você não pregar os mandamentos de Deus, a você não obedecer a Deus, a você mudar a sua cabeça, sua mente. Só que a gente temos que lembrar assim, é melhor obedecer a Deus do que os homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus e não os homens. Independente se é por uma ameaça, se é por um decreto, né? Qualquer decreto, gente, a gente tem que obedecer os governantes, obedecer as pessoas, respeitar. Mas contanto com o que eles estão dizendo, com o que eles estão te mandando, quando eles estão te ordenando a fazer um decreto, não seja contra a palavra de Deus. Então, se for para escolher entre a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que Deus deixou para nós seguir, não, independente, por isso Deus fala assim, ser fiel até a morte e te darei a coroa de vida. O que é ser fiel até a morte? Não é negócio de, não, isso aqui não é de coração, não. Você dá ouvido a Deus, independente se a pessoa são dos seus famílias, se são amigos, se são parentes, se são de igreja, se são quem seja, seja lá quem for. Qualquer coisa que você lê na Bíblia, que você vê uma pessoa querendo fazer você descumprir o que está ali, você pode ter certeza, independente da forma que ela falar, independente da intenção dela estar sendo usada pelo Satanás, assim como Pedro, discípulo de Jesus, foi usado por Satanás. Quem parecia quando ele disse para Jesus, que isso não te aconteça, quando Jesus falou que ele ia morrer, ia passar 3 dias morto, depois ia ressuscitar, que ia acontecer todas aquelas coisas com ele, Pedro pegou e falou assim, não, repreendeu Jesus, falou tipo assim, que isso não te aconteça, tipo assim, na cabeça de pessoas que ouviram, poderia a gente pensar assim, não, tá ser Pedro, coitadinho, o bicho é bonzinho porque ele ama Jesus, é porque ele tá com dó, ele não quer que Jesus sofra na cruz, ele não quer ver o mestre dele passando por isso, mas na verdade era o Satanás que estava usando ele. Jesus fala, repreendeu, né? Faz para trás, Satanás, pois tu não entende as coisas do reino. Ou seja, Jesus, ele sabia que era Satanás que estava falando através da boca de Pedro, tentando convencer ele a não concluir o plano de salvação, né? Então, assim, às vezes Deus tem um plano de salvação para a gente está seguindo, e o Satanás, ele fica usando pessoas para tentar te convencer, tentar te agradar, tentar te mudar a sua ideia, tentar, tipo assim, entendeu? De todas as maneiras, Satanás, ele está ao derredor, tentando fazer as pessoas descobrir a lei de Deus, tentando fazer as pessoas não seguir o mandamento de Deus. As pessoas não dão ouvido para Deus, eles querem que a gente obedeça os homens, que a gente siga o caminho deles, que siga a porta larga deles e deixe de obedecer a Deus. Então não é assim. Então fique esperto, fique alerta, leia a Bíblia e siga a Bíblia, independente. Seja quem for, nós não estamos aqui para fazer a vontade do homem, mas para fazer a vontade de Deus. Se fosse para fazer a vontade do homem, eu não era crente, eu não tinha aceitado Jesus e eu ia fazer a vontade de homem, eu ia fazer a minha vontade, que era fazer só coisas erradas. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus e não a vontade do ser humano. Independente de seja o decreto que for, gente, fique com assim diz o Senhor. Isso é uma reflexão, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, os homens de Deus, os discípulos de Jesus, os servos de Deus, todas as pessoas, começando por Jesus, os profetas, todos eles aconteceu coisas horríveis na vida deles, porque eles preferiram obedecer a Deus e ganhar a vida eterna.
e vão ganhar a vida eterna. Então nós sejamos assim também, independente da situação, de tudo, fique com assim, diz o Senhor. Não troque a sua coroa da vida para seguir o modelo do homem, os conselhos do homem, os decretos do homem, o pensamento do homem, a mente dos homens, o achismo do homem. Fique com Deus. É Deus que é o seu Pai, é Deus que é o seu Salvador, é Deus que é o seu Senhor, é o Deus que decreta o que é para você fazer ou não, e não é o ser humano. Deus, Deus é o Criador. Deus é que sabe o que é para você fazer, o que é para você não fazer. Então fique com a palavra de Deus. Essa é a reflexão de hoje, entendeu? Que a gente possa ler e refletir e seguir, e que Deus nos dê força e repreenda todos os demônios e os servos de Satanás que tentar fazer nós transgredir os mandamentos do Senhor. Amém?